Fala galera do Lenfis Brasil, trazendo mais um vídeo. Hoje eu vou trazer um vídeo sobre o contrato do Devante White, vou fazer um pouco da análise e o que eu achei, tá? Bom, antes de começar o vídeo, lembrando, se inscreve, deixa o like, comenta, que ajuda bastante o canal. O canal deu uma parada por causa da Copa, além disso, não teve muitas coisas que rolaram, como tinha acabado os minicamps, ainda só começava agora o training camp agora, começou nessa semana passada. Então, agora a gente vai voltar com tudo, com análise de pré-temporada, dos jogos, as notícias que acontecem agora, e é isso. Bom, então vamos para o vídeo. Olha, aqui eu tô com basicamente o contrato do Devontae White no Spot Track, tá? Aqui, Spot Track, se você quiser ver, entra lá para você ver uma análise, se você quiser fazer seu próprio análise também, né? Aqui eu vou falar um pouco sobre o contrato do desse novo contrato que ele ganhou, né? É, ele vai estar ele agora faz 28 anos nessa temporada, ele vai jogar com 28 anos. O cap hit dele vai estar em 8 milhões 438 mil, que é 2,8% do cap do time, tá? O annual cash, que é o quanto ele ganha esse ano, é 23,48 milhões, que é o último ano, é o quinto ano dele, né? É o último ano de contrato de calor, quarto ano, desculpa, de contrato de calor. O dead cap, se cortar neste exato momento, é 22 milhões 223 mil, tá? Ele já é um jogador um pouco mais velho, isso vale a pena falar. É um jogador muito bom, um contrato de 3 anos que os Packers fizeram, basicamente. Esse último ano que é em dobro de calouro, basicamente. E aqui o que realmente vai contar agora, tá? Agora, para 2027, quando eu tiver 29 anos, vai ser de 6 milhões. O cap vai subir para 4,95 do cap atual, tá? Não necessariamente vai ser essa quantia do cap da próxima temporada, que a gente ainda não sabe exatamente o valor, que é baseado na receita desse ano. Então, não necessariamente vai ser 4,95 necessariamente. Pode ser menos ou pode ser mais. Provavelmente é menos, na tendência. Ele vai ganhar 11 milhões, tá? Basicamente, ele vai ganhar 11 milhões. O dinheiro acumulado dele, que é o ano income, né, vai estar basicamente em 34 milhões. Isso daqui não importa muito pra gente. O que importa é o cash e o dead cap, principalmente o dead cap, tá? Que de 22,23 milhões, 223 mil, desce para 15 milhões, já é uma quantia bem abaixo, tá? E o cap anual, ok, isso importa um pouco, mas não é tanto, tá? O que importa é esses dois. Essas informações aqui não é tão importante, essas duas aqui. Em 2028, quando já tiver 30 anos, vai começar a ficar mais velho, né? Vai ter um cap hit de 23,5 milhões, com plano 6,62 projetado do cap atual, tá? E vai ter um dead cap de 10 milhões. Aqui a gente vai ter, no último ano, quando ele tiver 31, em 2029, 22 milhões, vai ser o cap hit dele, já vai diminuir um pouco, 5,87 do cap atual e 5 milhões de dead cap. Ou seja, não é nada absurdo, tá? Contract notes, esses 22,3 milhões, esses 22 milhões garantidos, vai. 22,2, vai. Roster bônus, que é 7,3 milhões em 2007, 28, 7 milhões de roster bônus, e por jogo ativo ele vai ganhar 100 mil, basicamente, 100 mil dólares, até provavelmente 17 milhões por temporada. E Escalator Available, sim, 2028, 2029, se ele tiver disponível para jogo, ele vai ganhar alguma coisa sobre isso. Ele teve esse contrato, né, que era o contrato de rookie dele, com os Packers, que foi base salary, né, 4 anos, na verdade, 12,8 milhões ele ganhou. Então, sinceramente, eu achei uma renovação, você vai ver, eu vou descer um pouco mais, a gente vai ver um pouco aqui. Aqui o cap breakdown, então assim, se a gente cortar ele aqui, pouco importa, tá?
assim, os Packers vão conseguir salvar 17 milhões, basicamente, vai ficar com 5 milhões, tá? Presos na folha. Não é muito grande. Aqui eu acho que aqui tem outra muito parecido aqui, mas eu acho que o melhor aqui fala um pouco sobre as bônus de ativação, de workout, como isso é o breakdown, né, do quanto do salário que ele vai receber, basicamente. E aqui visa o breakdown do quanto o dead cap impacta com cap hit. Neste momento, o dead cap dele está em 22 milhões e 223 mil, enquanto o cap hit dele está em 8 milhões, ou seja, baixo. O cap hit está baixo, está pegando um pouco do cap, mas se cortar ele, vai ter um salário alto. Aqui já começa a dar uma equilibrada. O cap hit dele está em 16,5 milhões, tá? 16 milhões é o cap hit e 15 milhões é o dead cap. Ou seja, se cortar em 2027, eu já deixo 15 milhões na folha e você deixa de pagar. Aqui você teoricamente já teria um lucro de 1 milhão, digamos assim. Mas você não vai ter o jogador, você ainda vai estar ganhando, salvando só 1 milhão, basicamente. Aqui, 2028 é onde você já pode pensar em cortar ele, tá? Basicamente, onde que realmente faria sentido se os Packers quisessem cortar. Obviamente, desconsiderando o 29. Aqui você tem salva 13,5 milhões, porque o cap hit dele é 23,5, enquanto o dead cap é 10. E aqui é onde que, obviamente, é onde mais faria sentido, que é 22 milhões e aqui 5 milhões. A gente torce para não precisar cortar, mas se por algum motivo precisar, ou uma troca, alguma coisa, normalmente seria idealmente em 2029, tá? Aqui eu vou, tenho uma outra página aqui aberta já, mostrar exatamente como que fica o contrato dele comparado com os interior defensive lines, tá? Eu nem vou colocar. Se eu quisesse fazer só 2026, a gente já teria uma. Conseguiria ver que ele nem foi o que mais assinou por um valor maior, tá? Aqui eu vou colocar só em valor. Mas eu vou pegar todos os contratos, tá? Só para deixar específico, eu coloquei só Interior Defensive Lineman. Aqui, por algum motivo, alguns jogadores, como Trey Henderson, Myles Garrett, tá como Defensive Lineman, Interior. Não sei porquê, mas a gente consegue deixar eles de fora, que eles não contam muito. São anomalias. Tá? Chris Jones, um jogador de 29 anos já. A produção já vem caindo, tá? Então, assim, não acho que é um. Assim, ele tá recebendo muito mais. Ele tá recebendo 158 milhões. Se a gente for ver, cadê? Cara, Devontae West tá aqui embaixo, tá? Você consegue comparar ele com vários outros. John Frank Myers, dos Titans, que tem 29 anos, 63 milhões. Kenny Clark, que era dos Packers, sobre os Cowboys, 3 anos, 64 milhões. Era Oliver, de Buffalo, um jogador do nível dele, mais ou menos, tá? 68 milhões, ou seja, por 4 anos, beleza. Mas a gente vai ver que os garantidos, tá? E, assim, é muito barato. Vita Véia, a gente pode. Isso é o valor. Vamos ver o salário médio, que talvez seja o mais interessante junto com o Prescott, tá? Ó, Myles Garrett, 41 milhões. Ele é um edge, ele é o melhor jogador da liga defensivamente, então justo, ninguém não tem muito o que falar. Ele pode jogar de interior defensive lineman, não é o melhor jeito de jogar com ele, mas ele pode. Depois, Jalen Carter, que assinou depois do Devontae Wyatt, a gente viu um valor muito maior. Ele recebe em média de 38 milhões. Ele é um jogador um nível acima também, tá? É um nível acima do Devontae Wyatt, mas é um valor consideravelmente maior, 38 milhões, com 106 milhões garantido. Os Packers conseguiram um bom valor, na minha opinião. A gente vê aqui o Jeffrey Simmons, dos Titans, um bom defensive lineman, eu acho, do mesmo nível. Acho que o Devontae Wyatt tem a habilidade de estar no mesmo nível dele, tá? Não necessariamente tem no mesmo nível, eu acho que hoje Jeffrey Simmons está um pouquinho acima, não muito, não é um nível acima, eu diria meio nível no máximo, mas eu acho que ele tem um potencial menor, na minha opinião. Eu acho o Devontae Wyatt potencial um pouco maior.
Vamos ver se ele vai conseguir ficar saudável, que é um problema que ele tem. Ele tem um salário médio de 35 milhões, tá? É, então é um valor muito maior do que os 19 milhões que o Devontae White ganha. E tem basicamente 100 milhões garantidos. Temos o Chris Jones, que é um jogador que já é mais velho, que já começou a decair a produção, o valor recebendo 31 milhões, quase 32 milhões, com 95 milhões garantidos. Dexter Lawrence, 28 milhões, tá? Com os Bengals, um ano só, tá? Mas ainda alguma coisa, com 10 milhões garantidos. Esse é um contrato bem interessante, tá? Pro Dexter Lawrence, para os Bengals, na verdade. Aí tem Trey Hendrickson, que é mais um edge, mas sabe, 28 milhões, com 60 milhões garantidos lá em Baltimore. Sinceramente, não sei porque ele fez isso. Eu não sei. Bom, eu até entendo, mas não é tão interessante para ele. Aí tem Jordan Davis, outro defensive tackle, 78 milhões, com uma média de 26 milhões garantido, 26 milhões de salário base, 63 garantidos, tá? É um valor maior também. Zach Allen, que é um jogador melhor do que ele hoje, do que o David White, 25,5, enquanto com garantido de 69 milhões, 70 milhões basicamente. O Baduik lá em Baltimore, que eu acho que é pior do que o Devante White, com salário de 24,5 milhões, um valor bem maior, por 75 milhões e meio garantido. O Alan McNeil, que eu acho que é pior, na minha opinião, eu prefiro o Devante White também. 24,2 milhões, com 55 milhões garantidos. Derek Brown, que é um jogador nível acima, assim, 24 milhões, com 59 milhões garantidos. Keenan Williams é um jogador também acima, hoje, 24 milhões, com 66 de média, né? 66 milhões garantidos do contrato. Então, assim, se você quiser ver certinho como que está estruturado o contrato, você tem que entrar e ver um por um. Mas estou mostrando, Darren Payne, por exemplo, 22,5 milhões, 59 milhões garantidos. Ele não é melhor do que o Devante Adams. DeForest Buckner, por exemplo, 23 milhões. É um jogador muito bom? Já foi muito bom. Hoje tem 30 anos. Ainda produz? Produz, mas já não é mais o mesmo. A tendência é decair ao longo do tempo. 53 milhões garantidos. Aí, Josh Franklin Myers, aqui a gente vê também, 21 milhões. Tem o Kenny Clark, 21,3 milhões, tá? Darren Payne, 22,5. Você vai vendo os garantidos. O Kenny Clark que está acabando o contrato. É o último ano de contrato dele, 17,5 milhões. Né? Mas aí o Christian Barmer, que pode ser muito bom, virar um jogador muito bom, mas 20 milhões também, 41 milhões garantidos. Tem o Digizua, que eu acho um jogador bem limitado, 20 milhões por ano, 52 milhões garantidos. E só agora a gente chega no Christian, no Devante White, tá? 57 milhões por 3 anos, obviamente, com 22,3 milhões garantidos, cara. Eu acho que foi um contrataço. Os Packers conseguiram com ele, tá? Aqui, ó, ele tá na frente. O Ken Hayward pode até passar ele, tá? Isso que ele tá com 36 anos. Sinceramente, acho que não. A menos que talvez ele aposente no final dessa temporada, eu imagino, tá? Então, sim, eu acho que foi um bom contrato. Acho que contrataço. Aqui o Vita Veia vai fazer 30 anos, tá? Aqui no conto, velho. Ganha menos, mas vai ter que renovar. Ele quer uma troca. Ele time que renovar, provavelmente ele vai ganhar mais do que 19 milhões, provavelmente vai querer mais do que os garantidos. Então, sinceramente, acho que vale muito a pena. Eu acho um contrato espetacular. Tá ganhando no mesmo nível do Chase Young, tá? Que ele hoje ele produz mais. O Ware Oliver, nesse momento, recebe 17 milhões, 45 milhões garantidos, mas tá no último ano. Ele vai renovar por mais. Então, assim, sinceramente, valor muito bom. Aqui a gente vai vendo, descendo, e assim, cara, Abdul Carter, calouro, então, assim, dificilmente. DeMarcus Lawrence, já veterano, 10 milhões, 18 garantidos. Então, assim, a gente vai vendo que, cara, o valor foi muito bom, tá? Sinceramente, eu acho que, sinceramente, foi um valor muito bom que os Packers conseguiram. Eu acho que tinha como ser mais barato?
sinceramente, eu acho que não. Porque jogador do nível dele, com o potencial dele, apesar de já estar um pouco mais velho, 28 anos, mas eu acho que, em geral, foi muito bom o valor que os Packers conseguiu. Bom, eu acho que é isso. Então, eu fiz uma análise um pouco mais profunda. Eu sei que é um vídeo muito técnico, talvez não tão legal de assistir, mas análises, comparações com outros jogadores, quanto que ele está ganhando agora, quanto os outros jogadores estão ganhando. Então, não é um vídeo tão interessante para o fã casual, imagino, tá? Mas se você gosta dos Packers, vai ter mais tipos de vídeos assim quando sair o contrato. Imagino que vai sair, os Packers assinem logo com o Tucker Kraft. Eu espero. Ele tem potencial de ser o melhor tight end da NFL. Eu acredito que vai ser por um valor recorde, talvez. Ele talvez valha a pena, e eu acho, tá? Ele é um top tight end da NFL quando tá saudável. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa o like, comenta o que você achou. E é isso então. Go Pack Go.